Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de começar esse vídeo agradecendo a todos que visualizam o vídeo, às vezes colocam ali um comentário, sobre uma oração, sobre como o vídeo agradou, ou sobre alguma parte do Evangelho que chamou a atenção, que trouxe ao seu coração algum alento, algum aprendizado. Eu fico muito feliz com isso. Para mim, é uma grande honra estar aqui. Eu desejo, na verdade, arrumar várias coisas que existem no coração e a gente não consegue colocar em prática. O meu desejo era fazer vídeo todos os dias. Tem um monte de coisa que eu gostaria de mostrar também, por exemplo, sobre a viagem, a peregrinação a Roma, partilhar com vocês algumas imagens, o que Deus falou em oração, porque eu sei que assim como para mim essa experiência foi maravilhosa, pode ser que toque algum coração. Mas aí a gente não arranja tempo, O tempo vai passando rápido, várias demandas acontecendo e eu não consigo editar, gravar os vídeos e assim vai. Mas eu gostaria de dizer a vocês que essa oportunidade, desse canal não é apenas minha de poder extravasar e dizer aquilo que está em meu coração, mas de todos, de exercer um testemunho. Tenha certeza que muita gente que assiste o vídeo também vai aos comentários para saber se alguém teve um testemunho, se alguém gostou de alguma parte da palavra, se algo especificamente tocou o seu coração ou o coração de outra pessoa. Então, faça isso, Não por mim, mas pelas pessoas que podem olhar o vídeo e olhar o comentário e por meio disso, no dia fazerem uma oração, mudarem de atitude, terem alguma conversão, enfim, capricha, Então dê o like, compartilha com quem você acredita que precisa dessas palavras, E é isso, Coloquemos à disposição de Deus o que Deus nos dá, o que Deus nos alimenta, De maneira cotidiana, insistente, fiel, constante, amorosa, misericordiosa. Tá certo? Faça isso. No dia de hoje a gente vai meditar sobre um evangelho já conhecido por todos vocês, que é aquele evangelho no qual Jesus sai para curar uma menina que jazia na cama, de seu quarto de 12 anos, e no meio do caminho, em meio à multidão, ele encontra uma mulher que sangrava há 12 anos e estava por perder a vida. E aí Jesus encontra a oportunidade para modificar a vida de ambas, De dar vida àquela menina, uma vida que não poderia acabar. Precisava, na verdade, começar, assim como ele consegue curar também uma mulher cuja vida não poderia ser interrompida, Então, esse evangelho une essas duas almas, dando uma resposta para nós, que Cristo é modificador, tanto daquilo que não se inicia, que não pode se iniciar e não pode crescer sem a sua presença, como também de algo que não pode permanecer vivo, permanecer de pé, senão também pela intervenção de nosso Senhor Jesus. Então o Senhor é realmente o alfa e o ômega, O princípio e o fim. Ele é a razão, o sentido, para todas as vidas, para todas as vocações, para todos os homens e mulheres. E Jesus se faz disponível, Porque ambos os caminhos Jesus intervém de maneira eficaz e misericordiosa. E é isso que a gente pede para a nossa vida hoje. Então, por mais que essa palavra já seja bem conhecida, a gente até meditou aqui no canal algumas vezes, rezemos pedindo ao Espírito Santo que renove o que Jesus deseja nos ensinar, porque toda vez que a gente lê a sua palavra, o seu evangelho, mesmo que seja algo que você já meditou várias vezes, Deus traz uma coisa nova. Deus renova em nosso coração alguma coisa que precisa muito de sua intervenção. Quantas coisas, por exemplo, temos no nosso coração que são maravilhosas, são novas, belas, grandes, ao desejo e ao contento de Deus, mas que estão silentes, adormecendo. E quantas coisas velhas, caducas, estão sangrando de nossas vidas,
há tanto tempo e, enfim, precisam serem renovadas algumas, né? Precisam serem restauradas, redimidas, para que realmente permaneçam de pé. Então, tantas coisas a gente coloca agora diante do Senhor por meio dessa palavra. Rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça, Senhor Jesus, de confiar. Confiar nossa vida inteiramente a Ti. Pois todas as coisas que o Senhor faz realmente são belas, têm sentido, trazem vida, modificam, são eficazes. E dai-nos, Senhor Jesus, a graça de, por meio dessa palavra, sermos renovados nesse propósito, nessa fé. Tanta coisa em nós precisa ainda durar pelo tempo de vossa graça e misericórdia. E tantas coisas precisam se modificar, morrer para ressuscitar, também por meio da vossa vontade. Que ela se realize em nossas vidas, ao contento do Teu reino, da Tua honra, da Tua glória, do Teu louvor. Te pedimos isso por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho hoje está narrado em Mateus, capítulo 9. Mateus 9, versículos de 18 a 26. E diz assim, Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: A minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Bom, meus irmãos, é bem belo a gente perceber que existe aqui uma consonância, de histórias, que Jesus intervém de maneira muito plena, muito clara, muito forte e incontestável. Na narrativa de São Lucas até se deixa bem claro que essa menina, a filha do chefe que estava morta, jazendo sobre a cama, ela tinha 12 anos. E que esta mulher sangrava há 12 anos. Então, uma cura gera extrema comoção. O pai, que é o grande provedor daquela vida, que ama, que protege, com amor muito semelhante ao amor de Deus Pai, aquela filha, cobre de cuidados e busca para ela o melhor, que é aproximar aquela menina, que jazia na cama, que estava morta, que estava completamente inerte, silente, vegetativa, não se sabe por qual motivo, nem se explica. Ele aproxima ela de Jesus. Isso faz um alerta ao nosso coração, que muitas vezes nós amamos muito, com amor realmente generoso, realmente justo e bom. Mas o melhor que nós podemos obter para os nossos amados e o mais modificador de vida é Jesus. E aquela menina tinha 12 anos, ou seja, era uma vida que estava ainda para chegar no ápice de sua sabedoria, de sua inteligência, de sua vontade,
né, da sua grandeza de alma, da sua vocação. Então toda a beleza semeada, plantada por Deus ali, precisava começar. Precisava começar. E o modificador para que esse começar aconteça na minha vida, na sua vida, na vida de quem amamos, é Jesus. Ele é o princípio, ele é o alfa, né? Essa é uma recordação belíssima disso. E é tão claro isso ao coração humano, é tão fácil nós, seres humanos, de entender que uma multidão estava alvoroçada em torno desta criança, querendo ver o testemunho, querendo ter... É isso mesmo. A criança mal começou a nascer, ela tem 12 anos, mal começou a viver, digamos assim. E ela já se perdeu, ela já se desencaminhou. Que triste, né? Que dia nublado, que falta de sorte, de graça, de bênção, né? É como se as pessoas dissessem, que desgraça. E se veem comovidas por isso. Tanto se sentindo injustiçadas, como também a já tocar flautas, né? A expor esse sentimento de perda de gravidade. Não pode isso acontecer. Isso não é possível. Isso não é bom. E aí, esse caminho sofre a interferência de Jesus de maneira definitiva, né? Por mais que muitas pessoas caçoassem dele. Por quê? Ao homem, meus irmãos, é impossível mesmo começar algumas obras. Ao homem é impossível mesmo ter um grande sonho, como o sonho de transcender, o sonho de subir, o sonho de ter a alma plenamente santificada. É motivo de caçoar, né? Mas a Deus não. Jesus calou todos os caçoadores. Isso é belo demais, não é? E existem coisas que estão aí no seu coração, no meu coração, que querem crescer, querem nascer, querem despontar, querem ser vivas, querem ser plenas. Por isso que eu comecei o vídeo dizendo, né? Não venham a tolher os vossos sonhos, né? Como eu não posso tolher o meu desejo de fazer os vídeos, ou de editá-los, ou de mostrar ainda mais, de não perder tempo, né? De fazer isso por Deus, pelas almas, né? Como também o que está à sua mão para poder pregar, anunciar, testemunhar, escrever um texto, encaminhar alguma coisa bela que seja a quem você ama, de conduzir o outro a Jesus, que é a melhor coisa. E esse pai foi eficaz nesse objetivo. Que bom que isso aconteceu. Um dia desse eu ouvi, foi ontem mesmo, testemunho de um jovem no Rio Grande do Sul que salvou a família, né? A família dele, irmã, sobrinhos, a mãe, a esposa, né? E a sogra estavam presas. E ele teve que fazer muita força para quebrar o vidro, né? E resgatar todos, um por um. Mas da hemorragia da artéria radial ou ulnar do braço dele, eu não sei, ele sangrou, né? E não teve tempo de conter o sangramento. E ele, percebendo que ia falecer, disse para a irmã, né? Eu vos amo muito, né? E com essa felicidade ele deu a vida por eles, né? Ele faleceu, seu corpo foi arrastado pela enchente, foi encontrado metros à distância, mas ele morreu de hemorragia, né? Mas ele conseguiu salvar todos, né? Por quê? Porque Jesus faz isso enquanto ele está salvando, por exemplo, essas duas, né? Ele não está poupando a própria vida, né? Por isso ele vai calar aqueles que fazem chacota, mas ele vai fortalecer aqueles que decidem tomar esse rumo. Portanto, ao calar os chacoteadores, ele deu voz, por exemplo, ao pai que queria que a sua filha fosse aproximada de Cristo. Cristo tomou-a pela mão, né? Pediu para que ela se levantasse, e ela se levantou. E essa notícia se espalhou de uma outra maneira agora. Da mesma maneira, aquela mulher que ali não gera mais tanta comoção, mas talvez pena e até
afastamento. Por quê? As pessoas... A gente não sabe a natureza desse sangramento que ela estava tendo de maneira bem clara, né? Há 12 anos. Mas se pressupõe até pela correlação numérica, né? De uma menina que nasceu há 12 anos e de uma mulher que sangra há 12. Faz menção, ajuda a gente a imaginar que pode ter sido até um sangramento ginecológico, que naquela época teria uma interpretação pelas pessoas como de impureza, né? Então, durante algum período mensal, durante o ciclo, né, de fertilidade feminina, tem sempre a perda sanguínea. E aquele sangue era considerado de impureza, ou até mesmo o sangue pós-parto, né, da puérpera, que é normal, fisiológico, né? Era considerado assim, principalmente quando causas físicas, biológicas, né, tinham interpretação humana por aqueles judeus, por aquela comunidade, de ser algo que correspondia a algo espiritual. E no caso, o sangramento ginecológico, uma certa impureza. Era necessário que a mulher se retirasse do convívio, né? Ou se apresentasse ao templo, desse oferendas para a purificação, para a sua purificação. Mas o pecado não está nesse sangramento, né? O causa de todos os males, como a causa da morte, a causa da dor, do sofrimento, é pecado. Mas não necessariamente existe um pecado específico, né, que gere tal angústia, né? O pecado de ter as dores do parto, por exemplo, foi originado lá na culpa original, né, com os nossos primeiros pais. Mas não quer dizer que isso seja algo, né, de uma direta punição de um pecado pessoal da pessoa. Mas enfim, se na menina existia essa comoção natural de entender que aquela vida não poderia deixar de começar, deixar de ter tua vocação, deixar de iniciar o amor, né? Para esta, as obras que ela poderia fazer e não fez. O que foi semeado em seu coração de bom, né, e não foi feito, poderia acabar e jamais ser feito. Então aqui tinha uma vida que tinha algo dentro de si precioso, que era a fé. E Jesus exalta isso. Coragem, filha, a tua fé te salva, a tua fé te justifica, a tua fé te dá sentido, a tua fé dá propósito à tua ação. Coragem, você está certa de me buscar no meio do caminho, enquanto eu estou em trânsito para curar aquela menina. Você está certa, você encontrou a verdade, né? Jesus exalta algo que está nela. E já pensou, né? Quanta coisa em nós também está esvaindo, está sangrando? Há um ponto que as pessoas podem olhar para nós e achar que fomos condenados, que fomos humilhados pelo pecado, que somos castigados neste mundo, que se impõe sobre nós uma maldição perversa por uma coisa que nós fizemos, ou nossos pais. Somos como se fôssemos malditos, né? Isso não é algo estranho, porque a gente vê isso em narrativas literárias, em clássicos, a dar de pau e puxar com o rodo, em toda a literatura nacional, americana, francesa, japonesa. Onde você for, você vai ver, né, sobre este homem tomado de dores, como Jó, né? E o olhar das pessoas é de condenação. Porque não é que Jó, ou eu, ou você, não tivemos oportunidade de fazer o bem e alcançar a bonança. É porque tivemos e agora estamos esvaindo. Qual é a solução para que não se esvaia de nós tudo que é importante, tudo que é caro a Deus, toda a confiança que devemos ter, toda a fé que nos leva a manter a esperança e a acender a caridade? Jesus. E essa mulher encontra Jesus e toca a orla de seu manto. Veja como a palavra é bem clara em dizer assim, ó. Ela pensava consigo mesmo, se eu tocar a borda de seu manto, né, serei curada. E é isso. Muitas vezes nós pensamos consigo mesmos, né? Comigo mesmo. E se eu fizer assim?
E se eu amar? E se eu perdoar? E se eu confessar? E se eu comungar? E se eu fizer vídeo? E se eu pregar? E se eu amar? E se eu sair de mim? Pois é. E se isso acontecer? E se eu tocar a orla, a borda do manto de Jesus? Se eu fizer algo simples que é possível fazer, certamente serei curado. Porque a palavra de Jesus, para com todo bom propósito, para com o desejo de santidade do homem, para com o desejo gigantesco de alcançar os céus, de alcançar a santidade, é coragem. Coragem, a tua fé te salva, a tua fé te justifica, o teu amor testifica isso, né? Então já pensou se aquele jovem não tivesse resgatado uma daquelas almas? Já pensou se ele tivesse economizado o sangue que vertia de suas artérias? Já pensou se ele tivesse pensado na dor que ele iria sentir? Ele não teria resgatado a própria alma para Deus e nem a de seus amados. Queria então, que o coração dele abdicasse de tal amor? Não, ele está justificado em fazê-lo por muito amor. E essa é a sua palavra final. Eu vos amo muito. Quem ama muito não faz conta de si mesmo. E é por isso que essa mulher foi salva. Ambas as notícias espalharam-se muito, porque Jesus interfere de maneira positiva e eficaz a vida que decide encontrar-se com Ele. Seja aquela que o Pai conduziu, seja essa que foi pelas próprias pernas. Então, das duas maneiras, acorramos a Jesus, vamos ao seu encontro, deixemos que Ele intervenha em nossa vida, iniciemos as obras que precisam começar, e não deixemos morrer aquelas que o Senhor suscita e encoraja. Deus abençoe você. Até amanhã. Um grande abraço.